Oi! Hoje eu vou gravar um vídeo reproduzindo uma maquiagem antiga. Eu olhando umas fotos minhas de quando eu comecei a fazer maquiagem, que eu fiz o meu primeiro curso de maquiadora há 13 anos atrás, eu vi que foi em 2007. Eu vi uma foto de uma maquiagem preta, prata com preta, né? Que era o clássico da época. E aí eu resolvi reproduzir essa maquiagem, mas usando as técnicas de hoje, que são as técnicas que nós usamos hoje para ver as diferenças, né? Então, traduzindo a maquiagem de antigamente para hoje, né? Então é essa maquiagem que eu estou usando, mas feita baseada numa maquiagem que a gente fazia antigamente. Espero que vocês gostem do vídeo. Bom, então como eu falei, né, o vídeo de hoje vai ser uma comparação então entre uma maquiagem de 13 anos atrás com uma maquiagem de hoje. Eu vou reproduzir essa maquiagem, mas atualizando para as técnicas de hoje para ficar uma maquiagem bem bonita. Então o primeiro passo eu já fiz, né, na verdade, que é delimitar a sobrancelha e fazer a sobrancelha, que era uma coisa que a gente não fazia antes. E aí eu vou iluminar abaixo da sobrancelha, que lá até tinha assim uma sombra abaixo da sobrancelha, mas era um negócio bem misturado com a sombra prata que estava no olho. Então não era uma coisa assim, um iluminador propriamente dito, né? E eu vou usar o iluminador de tom prateado, porque é para combinar com a totalidade da maquiagem. E aí uma coisa, o que a gente fazia na maquiagem antes era pegar o prata, jogar na pálpebra móvel só e depois jogar um tiquinho de preto no canto externo esfumando. E aí ficava aquele pratazão forte e só um escurecidinho no canto, né? E isso não é o que a gente faz mais hoje, na verdade, né? Hoje nós fazemos mais o preto, né? Na verdade, esfumamos o côncavo com o preto e depois a gente vem com o prata aqui no canto interno. Então eu vou começar ao contrário agora, eu vou começar fazendo o preto. Só que o preto em si não é uma sombra que se esfuma sozinha. Se eu pegar e jogar só o preto aqui no côncavo, ele não vai ficar um esfumado bonito, um degradê para a pele, né? Então, para esfumar o preto, a gente precisa colocar sempre uma sombra de transição. Então, para isso, eu vou usar um tom de marrom médio, que fique num tom médio com a minha pele, né? Então, cada pessoa tem que usar um tom de marrom médio para a sua pele. E aí eu venho, coloco ele aqui no cantinho externo e esfumo. Só uma batidinha, porque eu não preciso de muita pigmentação, e esfumo ele em todo o côncavo. Eu já esfumei, assim, ele é uma cor bem clara, tá? Ele não vai ficar aquele marrom aparecendo, é só para ele criar mesmo uma transição entre o preto que vai vir depois, tá? Definir o meu côncavo e criar uma transição. E uma coisa que eu não fazia antes, né, quer dizer, a gente não fazia, não existia, né, esse tipo de coisa, era criar, né, a preparação de pálpebra, colocar um corretivo ou alguma coisa que desse uma uniformizada no tom. O máximo que a gente fazia era jogar um primer de sombra para fazer a sombra pigmentar um pouco mais. Então agora sim eu vou realmente começar a fazer o meu olho preto com prata, né? Porque até agora eu estava realmente fazendo uma base para o olho, uma pré-preparação para vir com essa maquiagem, né? Coisa que nas técnicas antigamente não se fazia, a gente simplesmente vinha com as sombras e já colocava, né? Então assim, eu tô trabalhando bem a sombra. Primeiro eu trabalhei com o BT Velvet, né, que é líquido, e agora eu tô vindo com a sombra em pó, colocando ela por cima para deixar bem pretinho esse canto externo. Coisa que a gente não fazia, né? O canto externo ele era levemente escurecido. A sombra preta ela chegava a ficar cinza, na verdade. A gente chamava prata com preto,
mas você viu um acinzentado no canto, na verdade. E depois eu sempre volto com a sombra de transição para fazer o esfumado aqui da borda do preto, porque se eu continuar esfumando o preto com o próprio preto, ele vai ficar muito escuro, vai subir até encostar na sobrancelha e vai ficar feio. Então eu coloco, por isso que a gente sempre usa hoje um marronzinho para fazer essa transição, coisa que a gente não usava na época, né? Na verdade, antigamente a gente pegava as sombras, eram sombras muito cintilantes, né? A gente trabalhava com pouca sombra mate. A gente usava tipo essas paletas assim, que vinha esse tipo de paleta, né, que era tudo cintilante, e usava esses pincelzinhos aqui mesmo. A gente aplicava a sombra com esse tipo de pincel e fazia a transição entre uma e outra, dando batidinha com esse pincel. A gente pouco usava esses pincéis de sardinha, esses pincéis de esfumar. E agora, então, depois de feito o preto, que eu vou vir com o prata, no canto interno só e não em toda a pálpebra móvel. Então, eu vou vir com uma quantidade menor de prata e vou aplicar com o dedo. Eu vou usar uma sombra prata meio glitterinada, ela é uma mistura de uma sombra meio molhada com glitter. Porque o prata não tem como ser mate, né? As outras sombras que eu usei, tirando o iluminador, são mate. Ponha comprida é um pouco difícil de aplicar com o dedo. Vou tentar com um pincelzinho de precisão. Mas esse tipo de sombra acaba sendo melhor com o dedo. Aí eu venho, aplico ela até encontrar com a sombra preta. Só que agora eu preciso esfumar a transição, né? Naquela época a gente esfumava muito pouco, a gente fazia só umas batidinhas e deixava essa transição meio que bem marcada, né? Não tinha muita transição. Aí aqui a gente esfuma mesmo, usando o pincelzinho de esfumar e fazendo batidinhas e vai e vem, pegando um pouco de uma sombra e da outra e fazendo essa transição. Mas eu não quero arrastar muito a prata pro meio, né, pra cima da preta. Aí eu trago eu dou uma entradinha com essa preta aqui no côncavo, levemente aqui, ó. Aqui onde pega a borda da prata, né? Só com sujeirinha de pincel. Também não tinha, né? Acho que lápis de olho em cima. Passava só lápis de olho embaixo, aqui bem fininho, só para dar uma contornada embaixo. Mas agora eu vou passar em cima também, principalmente para definir aqui o canto interno, né? A borda aqui do canto interno, onde está a sua prata, para fazer o contorno do olho. Pode ser um delineado também, né? Quem tem um formato de olho que comporte um delineado gatinho, começa aqui para ajudar a definir o canto interno e termina um gatinho que fica bem bonito, puxar um gatinho aqui também. Mas no meu caso, como o meu olho não fica bonito com um delineado gatinho, eu vou fazer só um delineado esfumado com lápis. Aqui no final do olho, né, o lápis nem aparece. Mas nota, né, que aqui ele dá uma contornada bonita no olho, né? Fazendo um acabamento pro prata mesmo, né? Bom, a parte de cima do olho tá pronta, né? Agora então vem a pele. Naquela época, apesar dessa foto, né, não aparecer pele, ela ter sido uma foto só de olho, eu lembro que a gente não tinha muita coisa de pele não, né? A gente fazia uma base bem levinha, dava uma corrigida em olheira caso tivesse, era blush e só. Não tinha ainda aquele questão de fazer contorno, estava começando a surgir, né, as técnicas de contorno e tal. Mas assim, eu usava uma base levíssima aqui.
era só, às vezes era só pó e nem base usava, né? Ainda não uso, né? Nunca fui fã de base rebocão, aquela base de cobertura altíssima, né? Continuo preferindo uma base de cobertura no máximo média, mas por exemplo, o olho, esse olho já ser um olho um pouquinho mais marcadinho e tal, não dá pra ser ficar com uma pele praticamente sem nada, né? Tipo, passar só um pozinho e deixar assim. Então eu vou passar uma base de cobertura média e fazer sim o acabamento da pele, né? Com um contorno e tal. E aí agora eu vou dar uma mexida então na parte de baixo dos olhos, né? Que era algo que a gente, pelo que eu tô reparando nessa foto, a única coisa que a gente fazia era passar um lápis preto e às vezes dar uma leve esfumada nele, né? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou continuar passando o lápis preto, né? Às vezes a gente passava só o lápis preto dentro da linha d'água e parava por aí. Eu não gosto muito de passar o lápis preto dentro da linha d'água no meu olho. Me irrita um pouco e eu gosto mais do efeito dele só por fora. Agora, o único momento em que eu passo realmente o lápis preto na linha d'água por dentro é quando eu faço esse tipo de olho com preto em cima, né? Então eu vou passar ele dentro da linha d'água, mas sempre que eu passo dentro eu dou uma borradinha por fora. E aí eu pego sempre um pouquinho de sombra preta e vou selando essa borradinha que eu dei por fora com a sombra preta para evitar que isso escorra e manche, entre nos vinquinhos dessas linhas, pequenas linhas de expressão que a gente tem. E aí eu às vezes dou até uma seladinha pro lado de dentro para ajudar a fixar a sombra na linha d'água. Mas aí para colocar dentro na linha d'água sombra, eu tenho que estar usando uma sombra de qualidade, de preferência uma sombra mineral, tá? Para não irritar o olho. E aí, ó, eu não vim com o lápis preto até o canto interno do olho aqui embaixo, por quê? Porque eu vou complementar esse pedacinho com a sombra prata que eu usei em cima. Eu venho aqui, faço aqui, ó, a voltinha do olho e com um pincelzinho lápis eu faço essa parte de baixo, ó. E aí eu emendo nesse pretinho aqui e esfumo o encontrinho das duas. E aí eu finalizo o olho com a máscara de cílios, né? Que hoje a gente tem muito mais tipos de máscara que a gente tinha naquela época. E uma coisa que a gente tem usado muito mais também hoje, que quase não se usava naquela época, era os cílios postiços. Eu não vou colar os cílios hoje, porque meu olho já tá lacrimejando por causa de ter colocado o lápis dentro. Então eu não vou colar os cílios postiços para não irritar mais. Mas hoje a gente tem colocado bastante, né? Bom, naquela foto não está aparecendo a boca, né? Foi só uma foto só dos olhos, mas eu tenho quase certeza que eu estava usando um batom nude. Porque naquela época era quase lei, né? De um olho mais destacado e boca tinha que ser sem destaque. E apesar de não estar forte aquele olho, né? Naquela época o prata era considerado uma coisa destacada. Então, provavelmente estava usando o batom nude. Só que hoje a gente sabe que não é exatamente uma lei isso, né? Você pode ficar à vontade. Se você quiser usar um olho escuro, com cores fortes e um batom forte, você pode usar. É mais uma questão de gosto e de se sentir à vontade, né? Tem gente que já não se sente tão à vontade de usar destaque tanto nos olhos quanto na boca, mas aí é uma questão de gosto pessoal. E eu gosto, pra mim tanto faz. Então eu vou usar um batom vermelho para deixar a maquiagem bem clássica mesmo. Apesar de eu ter feito um contorno com cor de boca, eu vou usar o batom vermelho. E a maquiagem então tá pronta. Esse então é o clássico preto com prata, né? Feito com as técnicas de hoje, né? Então,
Agora eu vou pôr de novo a foto aqui, para vocês compararem e verem de novo a diferença de uma maquiagem para outra. Vou tirar uma foto dessa e vou colocar então as duas lado a lado para poder visualizar um pouquinho mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado desse tipo de ideia, né, de reproduzindo maquiagens antigas. E comentem aí o que vocês acharam. Um grande beijo e até a próxima!